dele para vocês, tá? E aí ninguém melhor do que ele para falar quem é ele, né, Harry? Obrigado a todos. Obrigado ao João, ao Aloha Espírito pelo convite. Eu vou só mudar um pouco o protocolo, porque muitos já se falou do Canal da Mancha. Eu passei muitas coisas do que a Derbal, a Thaís, o Samir passaram. Então eu vou mudar um pouco essa minha fala hoje para não ser tão pesado e maçante, porque tem muitas coisas muito parecidas que eu vivi, que a Thaís viveu, o Samir e praticamente todos nadadores que tentaram atravessar o Canal da Mancha. Eu comecei a nadar aos 37 anos e antes de eu começar a falar, se achou um vídeo, um teaser, acharam esses dias, eu acho muito legal, eu vou passar ele antes de começar a falar um pouquinho. É uma das passagens a mais importante e a mais emocionante que eu passei mesmo. Eu, depois de 8 horas, comecei a sentir uma dor na região da virilha e instantaneamente eu comecei a bater um pouco menos de perna. E na parada subsequente que teve para a hidratação, falei, Igor, falei não, tem que gritar, né, que o barco ficava, falei, Igor, tô com dor aqui na perna. Ele falou assim, não, é normal, é o frio da água, continua batendo perna. Continuei e a dor começou a apertar, e você sabe, depois de nadar 9, 10 horas, a gente começa a viajar mesmo, né? E eu comecei a achar que pudesse estar com alguma coisa pior. A outra parada, eu falei, Igor, tá doendo muito a virilha. Eu falei, não bate perna, continua nadando. Eu continuei nadando, mas eu encanei, comecei a encanar, falei, puxa, será que eu tô com uma coisa mais séria, né? Será que eu tô com apendicite? Será que eu tô com alguma coisa pior, né? Com hérnia? Falei, nossa, será que é uma apendicite? Aí comecei a nadar, eu nadava, falei assim, puxa vida, será que é apendicite? Bom, já tinha nadado 10 horas, nossa, se eu subir no barco e voltar para Dover, vão ser mais 2 horas. E se for uma apendicite, nossa, eu não quero morrer, né? Eu nadava e de repente estourou na minha cabeça. Eu parei de nadar, não era parada para o cabo, eu parei de nadar e falei, Igor! Ele estava até secando o barco, que tinha umas ondas, estava com um pano ali, me ameaçou me jogar, eu falei, que foi? Tá me doendo, de novo isso? Eu falei, eu tô com apendicite. Ele, o quê? Tô com apendicite, você tá louco? Você é médico? Eu falei assim, Igor, tá demais, eu não consigo bater perna. Não bate perna, mas eu tô com apendicite, não quero morrer. Ele falou assim, você não vai morrer, continua nadando. E aí xingou, né, era com tudo, ameaçou pular na água e tal, e xingou tanto, gritou tanto. Eu falei, bom, o que eu faço? Eu falei assim, não bate perna, caramba, não bate perna. Aí fui nadando sem bater perna, só com a braçada. Eu confesso que a dor minimizou um pouco, mas a dor ainda estava. Mas, junto com esse fato, que foi até engraçado, foi tragicômico nesse momento às 10 horas, foi talvez o mais emocionante da minha travessia, talvez mais emocionante até de chegar. Porque na outra parada subsequente, o Igor me passa o carbo e fala, e aí, passou na clínica? O que o médico falou? Eu falei, clínica? Médico? Eu olho para ele e pela primeira vez em 14 meses, eu vi o sujeito sorrir para mim. Porque nunca sorriu, sempre está ruim, sempre cara amarrada. Eu vejo ele sorrindo e ele me faz assim com os olhos, eu olho para o lado, quando eu olho para o lado, eu vejo a França. E foi emocionante. Não só, eu falo para vocês e fico arrepiado, eu vi a França e vi a praia. E falei, eu tô chegando, eu vou chegar. E aí comecei a chorar, ele mandou continuar nadando. E aí foi um dos momentos mais emocionantes mesmo. Eu me emocionei demais porque eu sabia que eu ia chegar. Eu não estava acreditando, mas que eu estava vendo a praia que eu ia chegar. Foi um teaser que fizeram quando a gente se encontrou, alguns nadadores do Canal da Mancha. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, meu nome é Harry Finger. Até então, quando eu montei essa palestra, tinham 2.200 pessoas que tinham atravessado o Canal da nadadores tinham atravessado o Canal da Mancha, de 12% a 15% atravessam. Eu fui o 18º brasileiro a atravessar, cruzar o Canal da Mancha. Não achava que eu fosse conseguir, o segundo mais velho. E as pessoas, quando eu conto essa história, não me conhecem, me imaginam assim. Mas, na verdade, eu sou esse cara que sempre fui gordinho, uma certa altura mediana, e não que eu teria hábito sempre de nadar, nem vício. Eu comecei a nadar por conta de uma bronquite, inclusive essa bronquite foi aos 37 anos eu comecei a nadar,
em São Paulo. No ano 2000 eu mudei para Ilhabela, me casei, parei para lá, e quando eu cheguei em Ilhabela, esse mar imenso que todos devem conhecer, muito mar, comecei a nadar em águas abertas, provas de 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas ainda tinha muito medo, eu tinha muito medo de olhar para o fundo do mar. Eu acho que é o maior medo que cada nadador tem, é olhar para o fundo do mar. Eu não olhava para o fundo, até que eu conheci o Mário Belo, grandes amigos chegando aqui, estou feliz, Pedro. Chegou o Mário Belo e falou, olha, ele me explicou, fez todo um trabalho para eu tinha que começar a olhar para o fundo do mar, porque não era possível, que eu não ia nadar provas no mar e não ia olhar para o fundo. Fizemos algumas tentativas, até que chegou o dia que falou, Harry, é hoje, uma travessia em Ilhabela que tinha 5 quilômetros, saindo da Praia Grande até a Ilha das Cabras. Ele falou, tá lindo, o mar está transparente, olha esse sol maravilhoso, a largada foi 10 e meia da manhã. Começa a olhar para o fundo, você vai ver estrela do mar, você vai ver peixe, você vai se encantar com esse mar. Eu parti, a competição começou, e eu com muito medo, não olhei, depois de uns 10 minutos resolvi abrir os olhos, e quando olhei para baixo, eu vi uma coisa negra embaixo de mim, enorme, morrendo de medo, comecei a nadar e pensar o que podia ser, e continuei nadando, e depois de algumas braçadas, eu cheguei até a ver estrela do mar, mas essa coisa preta não passava de estar atrás de mim, toda hora atrás de mim. E eu fui nadando, nadando, 1 hora se passou, comecei a nadar mais rápido do que muitas vezes eu nadei na minha vida, e olhando para a costeira para ver se eu ia parar ou ia continuar. Eu nunca tinha desistido de uma prova, como eu ia parar? Continuei, falei, bom, eu vi a Ilha das Cabras com mais 2 quilômetros, eu vi na minha frente, falei, bom, deixa eu ir até lá, continuei nadando, e na chegada, quando a gente chega, em geral, nas provas de maratonas aquáticas, a gente contorna uma boia, faz 45 graus, 90 graus para chegar na praia, e eu falei, bom, agora eu vou olhar para o mar, eu vou olhar para o fundo. E quando eu olho para o fundo, era a minha sombra. Eu passei 1 hora e meia fugindo da minha própria sombra, a prova era de 1 hora e meia nadando, e, enfim, esse foi o primeiro medo que começou a ser batido. Embora até hoje eu tenha um certo receio de nadar em alguns lugares. A primeira maratona foi a 14 bis, uma prova tradicional de São Paulo. E eu, como nadador, não que eu seja rápido, nunca fui rápido, mas eu consegui chegar, pelo menos até hoje, nos desafios que eu me coloquei para fazer. Comecei a preparação para o Canal da Mancha, chamei o Igor, como aqui já foi falado, Matheus Webb foi o primeiro nadador. A Canal da Mancha, a gente nada, em geral, da Inglaterra até a França. 9 a 16 horas é o tempo que a maior parte dos nadadores leva, de 30 a 35 quilômetros em linha reta, mas, por conta dos ventos, a gente não nada em linha reta. Aí já foi falado, o primeiro homem a nadar, Matheus Webb, a primeira mulher, a Gertrude. Aliás, tem um filme maravilhoso da Disney, que se chama A Jovem e o Mar. Um filme atual, um filme feito agora, lindíssimo, que vale a pena ser feito, a história sobre essa nadadora fantástica e todos os desafios que ela passou como mulher naquele ano de 1926. Fez em 14 horas e 39 minutos. Bom, como já foi falado, o Canal da Mancha se atravessa em geral de junho a outubro, a setembro, 7 nadadores por dia, e eu perguntei, bom, se são essas coisas que estão acontecendo, por que não começar a treinar? Fui procurar, para mim, um dos melhores treinadores aqui do Brasil, Igor de Souza, um crápula. Pena que ele não está aqui, mas ele é um cara muito difícil, nunca sorriu para mim, sempre está tudo errado, está péssimo. E esse era o Igor de Souza, que durante muito tempo atrás de mim controlava minha comida, controlava tudo, e durante alguns meses eu achei que já estivesse pronto para nadar. A gente precisava de dinheiro, é um projeto muito, muito caro. E eu achava que não ia conseguir, eram na época quase 4 mil libras esterlinas, na época, 2010, quando eu me inscrevi era praticamente 16 mil reais, tinha que dar metade antes, 8 mil reais, e depois a outra metade, impossível. E durante uma das competições de águas abertas, eu encontro uma família, uns caras que nadam, façam triatletas, e eu chorando para eles, que nunca vão conseguir nadar. Resumindo, ele falou, olha, o nosso tio pode ajudar você. Eu falei, como pode me ajudar? Ele patrocina a gente, ele paga tudo para a gente, ele é um industrial baiano e está sempre ajudando a gente. Mas como é que ele vai me ajudar se ele nem me conhece? Não, eu vou contar a sua vontade para ele e você, acho que com certeza ele vai te ajudar. Bom,
Eles falaram com ele e eles me ligaram depois de alguns dias, perguntaram o meu número da conta. Naquela época não tinha WhatsApp. Eu passei minha conta, meu nome, e impressionante que naquele dia, 2 dias depois, tinha R$8.000 na minha conta, e foi quando a gente, na verdade, o sonho começou a poder ser realizado. 2 meses depois, eles me ligam e falam: Harry, você vai vir para São Paulo? Eu moro em Ilhabela. Porque meu tio está aqui, ele quer te conhecer. Ok, claro. Eu não vou para São Paulo, eu vou para encontrar com ele. Bom, eu encontro com ele no shopping, ele fala logo de cara, ele já tinha falado que só ia poder ficar 15 minutos lá comigo, um senhor trajado, super bem trajado, sério. A primeira coisa que ele fala, você que vai tentar atravessar o Canal da Mancha com essa barriguinha? Bom, é assim, no Canal da Mancha a água é fria e a gente precisa de uma certa camada de gordura, e ele me ajudou muito, pagando essa primeira parte da travessia. E eu todo animado, fazendo a propaganda de levantar dinheiro, eu falei: bom, qual empresa o senhor quer que eu coloque na minha touca, na camiseta? Eu estou indo para as provas, posso levar guarda-sol, vou adesivar meu carro? Ele falou: não precisa colocar nada, não, mas eu faço questão, o senhor é parte do meu sonho, eu preciso ajudar, eu preciso dar esse retorno, né, essa contrapartida. Não, ele continuou insistindo, eu daquele meu jeito, né, falei: bom, por que não? Por que não? E ele vira para mim e fala assim: porque o senhor pode morrer. Eu falei: eu? O senhor pode morrer. Você imagina você atravessando o Canal da Mancha com a touca com uma das minhas empresas e eu afundando. Bom, continuando com o Igor de Souza, em 14 meses, ele nunca falou que está bom, sempre estava ruim, sempre xingando, reclamando, até que um dia, num treino presencial, eu ia para São Paulo todo sábado, treinando com 2 caras que iam atravessar o Canal da Mancha, o Alfredo, que já tinha tentado e não conseguido, e o Max. E ele, terminando o treino, ele fala: Harry, eu queria falar com você. Eu posso falar na frente dos dois? Falei: claro. Bom, vamos tomar banho, quando vocês voltarem a gente conversa. Fomos tomar banho, quando a gente volta, ele fala: Alfredo, está levantando muito a cabeça. Max, o outro nadador, não está alongando a braçada. Agora, Harry, foi no estacionamento do shopping, lá da piscina do Baetão, em São Bernardo, no estacionamento, gente circulando, e ele vira para mim e fala: Harry, está ridículo. Olha como está gordo, olha essa pele embaixo do braço. Pelo amor de Deus, atleta meu desse jeito. Você está fazendo as 250 abdominais que eu estou pedindo para você fazer por dia? Eu falei: estou. Não estava fazendo cacete, não estava fazendo. Você está fazendo toda a ginástica que eu estou pedindo? Você começou a fazer terapia? Eu falei: não, você precisa fazer terapia. Vai fazer terapia, vai cuidar da sua cabeça, você é um cara muito disperso, você não vai conseguir nem sair da Inglaterra se continuar desse jeito. E é o seguinte, o teu braço esquerdo, eu não aguento mais falar do teu braço esquerdo, você abre ele demais, faz esse Szinho ridículo, acabou. Eu estou contando para vocês nesse tom, mas ele gritava comigo. Acabou, para mim, imagina, 3 meses treinando com ele, encheu o saco, procura outra pessoa para te ensinar a dar essa abraçada. Para mim, nunca mais eu vou falar dessa porra desse braço. Para mim, acabou. Procura outra pessoa para te ensinar essa abraçada. Essa abraçada, eu não vou te ensinar. E olha, vem cá, quanto você leva para chegar em Ilhabela, hein? Falei: eu estava tão desnorteado. Falei: não sei, 3 horas e meia. Bom, então pega essa estrada, 3 horas e meia. Quando você chegar na balsa, você me liga e me fala se você quer realmente atravessar o Canal Canal da Mancha. E presta atenção, luzinha vermelha acesa para você, hein? Falei: como? Luzinha vermelha acesa para você. Bateu nas minhas costas e foi embora. Eu branco, porque nem meus pais gritavam comigo como ele tinha gritado, né? Aí eu viro para o Alfredo, que já estava 2 anos treinando com ele, falei: Alfredo, alguma vez ele falou para você da luzinha vermelha? Ele falou: Harry, começa a se cuidar, porque para mim, em 2 anos, ele só falou da luzinha amarela. Daí eu entendi, voltei para Ilhabela, mudei totalmente meus hábitos de treino, fui falar com o cara da piscina se ele podia abrir a piscina para mim, porque eu realmente estava treinando em horários que a gente não podia, enfim, não davam às 8 horas o treino que eu precisava fazer. Na época, ele falou para mim que eu tinha que nadar todos os dias, só descansar eu viajava bastante, então, na época, nem existia isso, o extensor, para poder, quando eu viajasse, se fosse uma piscina pequena, poder treinar. Talvez uma das coisas mais difíceis que eu realizei durante essa preparação para o Canal da Mancha foram 2 coisas. Uma foi nadar 12 horas sem parar. Há 2 meses de ir para a Inglaterra, ele vira para mim e me liga para falar: olha, você vai conseguir vir para São Paulo em vez de sábado, vir na sexta? Porque eu sempre ia de sábado fazer o treino presencial. Eu falei: claro. Por quê? Não, porque nós vamos nadar 12 horas sem parar. Ok, eu desliguei o telefone, aí eu voltei a andar, falei: vem cá,
12 horas sem nadar, sem parar? Como assim? Vocês vão começar, você vai fazer com o Max e com o Alfredo, vocês vão entrar na piscina sexta-feira às 8 da noite e vão nadar até sábado às 8 da manhã. E eu acho que foi talvez uma das coisas mais complicadas que eu fiz na minha vida, foi nadar 12 horas numa piscina de 25 metros, enfrentando a noite, parando de meia hora, simulando a hidratação como seria. E, enfim, foi parte da minha preparação. E quando eu terminei, eu me senti assim. Eu meço 1,80 m, mas eu me imaginei com 2,50 m, me sentindo o máximo. E em abril, 2 meses antes de ir para essa travessia, foi a primeira vez que eu senti que era possível atravessar. A gente saiu da piscina, foi comemorar, foi tomar banho. Enquanto eu tomava banho, o Alfredo e o Max começaram a fazer cálculos e falaram, nossa, nós nadamos 37 quilômetros. Então, pela primeira vez, em abril, 2 meses antes da travessia, eu comecei a acreditar que era possível. Eu fiz muita propaganda, falei demais na minha cidade, e chegou uma hora que a cidade sabia que eu ia atravessar. Um belo dia, eu vou no mercado, na hora do almoço, comprar uns frios para fazer um sanduíche. Estou na parte que está cortando frio, chega uma mulher para mim e falei, você não é o cara que vai tentar atravessar o Canal da Mancha? Eu falei, sou. Olha, sabe o que é? É que eu e meu marido estivemos lendo sobre o Canal da Mancha, muita gente morre lá, a água é muito fria. Eu sei, é verdade. Então, olha, toma cuidado, nós vamos estar rezando por vocês, tudo bem. Comprei meus frios, peguei o pão, que eu tinha que voltar logo para o trabalho. Quando eu saio, tem uma mulher com 2 crianças do lado assim, sei lá, de 10, 8 anos. Eu estou saindo do mercado, ela fala, você não é o Harry, que vai atravessar o Canal da Mancha? Vai tentar. Eu falei, sou. Olha, lá a água é muito gelada, né? Você podia falar com meus 2 filhos que eles não querem nadar em água fria? Fala para ele como é que é, contam para ele. Bom, depois de 10 minutos eu me vi sentado na guia conversando com 2 crianças que eu nunca tinha visto na minha vida. E foi o lado errado, porque eu falava demais disso e começou, eu ia dormir, eu pensava, o que a cidade vai pensar se eu não atravessar? Né? O que essa gente toda vai pensar? Então, foi quando eu descobri que era o desafio do Harry para o Harry, que eu tinha que realmente me cuidar, tratar bem a minha cabeça, para poder tentar atravessar o Canal da Mancha. Eu estou correndo aqui por conta do tempo, partimos para o canal, fomos 10 dias antes, foi fundamental, porque a gente pôde se acostumar com água fria, que a gente não tinha como treinar aqui no Brasil com água tão fria, pelo menos em São Paulo. Em Folkestone, é uma cidade do lado de Dover, as praias da Inglaterra são pedras, a água é muito fria, estava variando de 12 a 14 graus. Quando a gente chegou, tem uma coisa muito interessante lá, que existe a semana da maré alta e da maré baixa, e existe uma maré, quando está a maré alta, fica esse mar mexido assim, e eu pensei, porque o Igor não estava lá, né? E quando eu comecei a olhar para isso, falei assim, imagina, como que eu vou chegar na França, nadando em águas tão violentas? Bom, chegou o dia... 3h40 da manhã, 6 de julho. Saindo aqui do Porto de Dover. Estou saindo do Porto de Dover, era 4h30 da manhã, está falando aí. Saem 6, 7 nadadores por dia. Mais uns 40, 45 minutos. A gente sai de Dover, do Porto, e vai até o local da largada, que chama Praia de Shakespeare Beach. Aqui o Harry. Vamos pro pau, chegou o dia. Vai ser legal, vai ser gostoso. O que aconteceu? Bom, a gente sai do barco, como a Thaís falou, vai para o lugar seco. Apesar de ser 4h30 da manhã, já estava clareando, né? No verão fica claro logo às 4h30. Boa sorte, Harry. Aí a largada, 4 da manhã, água muito fria. Esse foi o início, água mexida. Aí está Shakespeare Beach. E era assim, para quem nada, eram 60 abraçadas por minuto, é uma coisa bem tranquila, embora durante a travessia tenha caído vertiginosamente. A gente eu parava de meia hora para fazer hidratação, tomei várias vezes Advil, tomei, na época, vitamina C efervescente, mas para dor eu tomava muito Advil. A pasta aí de vaselina e lanolina que eu tinha passado no corpo todo já tinha ido embora, mas ficou nas pernas e nos braços, embaixo dos braços, onde que costuma não só queimar, mas até sangrar e machucar muito depois de tantas horas, né?
Aí uma das paradas, os amigos dizem que eu estava tomando um chopp, mas na verdade era vitamina C efervescente, já com dor. Esses pit stops eu fazia de meia em meia hora. Provavelmente a gente não vai conseguir sair desse ponto, porque já é muito raso. Depois de... Então o barquinho vai acompanhar ele esses da, últimos 200, 300 metros. Da dor, foi bem interessante, já falei, já passou no vídeo, no momento mais difícil, achar que eu tivesse com apendicite. O barco aí é muito raso, aí quando a gente chega, o lado do barco deixa o barco chegar, vai um bote acompanhando até a chegada. Estava ventando muito, não tem ninguém na praia esperando, nenhum comitê de recepção, mas depois de 40 minutos eu consegui chegar na sai da parte seca e a chegada, ele só vai parar o cronômetro da segunda cozinha quando você for para a parte seca. Eu estava curtindo demais, né? Desde aquela época, na hora da apendicite, diz o Igor que nem nadava em linha reta, nadava então eu estava curtindo demais, sabendo que eu ia realmente chegar, uma coisa que poucas vezes durante o ano eu cheguei a pensar que eu pudesse conseguir chegar na França nadando. Isso foi aos 55 anos. Eu comecei a nadar aos 37, como eu falei, para conter uma bronquite. Yeah. Aí a chegada... Bom, como foi falado aqui, em linha reta são uns 30, 34 quilômetros, mas quase todo mundo nada em nesse S, por conta das correntes, quando a gente sai da Inglaterra e chega na França. Eu queria contar uma coisa interessante. Eu me inscrevi em 2010, para nadar em 2012. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 16 anos, tive pouco tempo de conversa com ele. Mas a história que eu sabia foi que ele nasceu na Romênia, e na guerra, quando a Segunda Guerra Mundial, a família toda dele morreu e ele veio fugido, passou um tempo na Europa e veio fugido aqui para a América do Sul. E ele sempre tinham contado que ele veio de navio até Buenos Aires. Ele dormiu numa praça em Buenos Aires, enfim, uma família judia, que eu sou judeu, acabou pegando ele, adotando ele, e encontraram os primos em São Paulo. Foi aí que ele mudou para São Paulo. E aí lá começou a vida dele. Essa era a história que eu sabia. E quando eu me inscrevi no Canal da Mancha, eu fui para Buenos Aires para visitar essa família, e contando para a família que eu ia fazer isso em 2010, eu falei que ia atravessar o Canal da Mancha, e falaram, bom, igual o teu pai. Eu falei, como igual o teu pai? Você não sabe como teu pai chegou em Buenos Aires? Eu falei, de navio. Não, negativo. Teu pai foi de navio, realmente veio da Europa, mas naquela época, o Perón, presidente da Argentina, não deixava entrar judeus na Argentina. Então, teu pai ficou no Uruguai. Ficou lá no Uruguai durante 2, 3 meses, e chegou um momento que ele se encheu o saco, pegou uns amigos, alugou um barquinho e começou a atravessar o Rio de la Plata. Em algum momento, que a gente não sabe qual é... Provavelmente a gente não vai conseguir sair desse ponto, porque já é muito raso. Então o barquinho vai acompanhar ele esses últimos 200, 300 metros. A Marinha Argentina, em algum ponto do barco, foi para cima do barco, e meu pai pulou, teu pai pulou, e ele chegou nadando em Buenos Aires. Imagina, aí, como eu fiquei sabendo isso tantos anos depois, de saber que meu pai chegou nadando em Buenos Aires. Então, aquela minha chegada, quando eu mostro a minha chegada na França, para mim é como se eu estivesse chegando em Buenos Aires mesmo. Bom, aqui foi só para mostrar como a gente incha, né? Eu enchi bastante, fiquei totalmente inchado, quase 13 horas na água. Tenho tempo ainda? Como é que está meu tempo? Só para contar, tem um pouquinho de tempo, né? Mas, bom, quando a gente terminou de atravessar o Canal da Mancha, o Igor falou, olha, Harry, quando você voltar para o Brasil, procura outro esporte, que vocês vão ficar muito gordos, o corpo vai demorar para entender que você não está mais fazendo ginástica, faz alguma coisa, senão você vai fazer, o único esporte que você vai conseguir fazer vai ser o sumô. Cheguei na ilha, vi uma academia, na época começou o spinning, fui para o spinning, quebrei o joelho, rompi o joelho, e não fiz nada durante uns bons 3 meses, só comia e dormia, até que um belo dia eu ligo para o Igor, depois de 2 anos, falo, Igor, eu preciso de um outro desafio para poder tentar emagrecer. Eu estava com 110 quilos praticamente, nem pescoço eu tinha. Ele falou, você está onde? Eu falei, eu estou em casa. Então faz o seguinte,
desliga o telefone, tira a roupa e vai se olhar no espelho, você vai encontrar um monte de motivação para você voltar a nadar. Eu, conhecendo ele, né? Desliguei, liguei de novo, ele falou, Harry, tem 2 provas interessantes que dá para fazer. A volta dele é de Manhattan, que hoje chama a prova das 20 pontes, tem 46 quilômetros, e a prova das 8 pontes, que é descendo o rio Hudson nadando, são 200 quilômetros nadando, são 193 quilômetros nadando em 7 dias. Então eu resolvi fazer, nenhum brasileiro tinha feito ainda, só para contar, com curiosidade, pouca gente fala dessa prova. É uma das maiores ultramaratonas do mundo, 7 dias. Eu nadei 200 quilômetros. Alguns nadadores se inscrevem, mandam currículo, e a gente nada de uma cidade até outra. Em geral, são 25 a 30 quilômetros. O bom é que no Rio Hudson, que ele vem descendo todo o estado de Nova York, ele tem muita corrente. Então, a gente tinha muita corrente que podia ajudar, mas chegavam momentos que a margem era muito grande e perdia a pressão e a gente tinha que descer o braço. Aqui, os primeiros 3 brasileiros que atravessaram, foi eu, a Marta, a Iso e o Flávio Toy. Oi? O que aconteceu? Bom, só de curiosidade, como eu falei, o rio, quando a gente estava em partes assim, 600 metros, 500 metros, era impressionante a vazão da água, né? Só que quando abria a margem para 2, 3, 4, até 8 quilômetros, acabava a pressão da água e era braço mesmo. Na época, cada nadador tinha um caiaqueiro nadando do lado, a organização deles é muito boa, com GPS. Então, no Brasil, a gente se formou aqui um grande grupo. Na época, foi em 2017. O grupo do WhatsApp tinha 400 pessoas que acompanhavam, porque todo dia acompanhavam o nado. Aí, só para curiosidade, para mostrar como é que era. Foram 7 dias nadando. Existiam dias melhores, dias piores. A saída sempre acontecia de uma marina, porque era de uma cidade até outra. O congresso técnico que os americanos faziam era impressionante, porque tudo que eles falavam acontecia. E a chegada, depois do último dia, é em Nova York, em Manhattan. Bom, é isso que eu queria falar. Falei um pouco rápido, um pouco do Canal da Mancha e um pouco do desafio das 8 pontes. Como todos falaram aí, tudo é possível. Um cara gordinho, que nem eu, meio atleta, aos 55 anos consegui atravessar o Canal da Mancha, que eu não acreditava, e aos 60 anos fiz a prova das 8 pontes. Tudo é possível. Obrigado a todos.